Esta é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é O Padrão Invisível da Juventude. Ela foi dada em San Rafael, Califórnia, Estados Unidos, em 12 de dezembro de 2015. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Meu parceiro, eu quero que você vá lentamente. Meça as palavras, assegure-se de que estejam corretas conforme elas vêm. Esta é a penúltima canalização de 2015. Na verdade, há mais duas para vir. Eu digo penúltima, porque é a penúltima em uma reunião de Cryon. Portanto, nós diremos que esta é onde nós queremos trazer a vocês informações para o futuro. Alguns dirão que esta é uma canalização científica, mas não é. Mas há aqueles que poderão dizer, bem, eu quero que os cientistas ouçam o que você tem a dizer hoje, Cryon. E, portanto, agora, eu poderei ter aqueles que estão ouvindo e que foram ditos para ouvir. Se este é você que está ouvindo neste ponto do tempo, você está ouvindo no futuro. Mas é claro, você não pensa que é o futuro. Para você é agora. Para mim é agora. Mas para o público à minha frente, não é agora. Que tal até agora? Nós falamos para muitos. Fora da estrutura de tempo na qual vocês pensam. Essa canalização pode ser trazida à tona mais tarde. Essa canalização pode ser algo que será apresentada em um local que vocês não esperam para provar aquilo que vocês acabaram de descobrir. Para validar que vocês sabem que está lá agora, que vocês não sabiam quando a canalização foi dada. Confuso ainda? É esse tipo de canalização. Meu parceiro arrepia-se, pois ele sabe que a informação é bela. Ele sabe que é apropriada, ele sabe que ela é desejada e que a humanidade quer aquilo que está vindo agora. Portanto, ele vai lentamente. Eu quero falar sobre uma descoberta. Uma descoberta que será feita, que está sendo feita e que acontece gradualmente. E antes de eu discutir o que é ou como ela funciona, eu quero dar a vocês algumas coisas para pensarem a respeito. Pergunta: é possível que haja um padrão que existe em seu DNA, que carrega o segredo para o rejuvenescimento? Um padrão que não é simplesmente dados. É parte da estrutura molecular do DNA multidimensional e que pode ser ativada e exposta em certos casos. E quando isto acontece, muda tudo sobre o ser humano a qual pertence. Será possível que há algo dentro de cada simples molécula de DNA que pode te manter vivo 2, 3, 4 vezes por mais tempo do que você está vivendo agora? Será que há um padrão de nascimento, um desenho que pode se tornar química, que neste momento está simplesmente lá como um conjunto de instruções, que está fora da visão do seu pensamento tridimensional, do seu DNA. É diferente. O que você pensa sobre os profetas que viveram 900 anos? Eu pulei diretamente para isso. Eu quero que você responda essa
pergunta no seu interior. Se o cientista responder tolice, isso foi reportado de muitas formas em muitos lugares, de diferentes fontes. Que alguns dos personagens sobre os quais vocês leem, nas escrituras, talvez, ou nos livros de história, viveram muito mais tempo do que qualquer outro ser humano já viveu. Alguns, não um, viveram mais de 600 anos. Número 1, será possível? Número 2, haveria um motivo do espírito ou da fonte criativa para que isto ocorresse? Número 1, é possível? Eu estou aqui na cadeira dizendo a você que não apenas é possível, isso mostra que já foi feito. Em certos casos, com certos seres humanos, e apenas com homens, eles viveram grandes vidas para a procriação da raça com a consciência deles. Um mecanismo simples. A semente do homem é fértil até o final. Das mulheres, não. Era o homem que precisava viver uma vida muito longa para poder passar a consciência através de muitas crianças para uma área fresca do planeta que precisava daquela consciência. Você acredita nisto? Agora você sabe por quê. Qual foi o processo para manter aquele homem ou aqueles homens vivos por aquele tempo todo? É simples. Eles tinham um padrão ativado de juventude, rejuvenescimento. Eu agora estou usando uma terminologia que não é médica, que não é científica, e vocês poderão ter suas próprias terminologias. Na verdade, existe agora, eu direi, permaneça sintonizado, literalmente existe agora um nome para isso, porque se suspeita que exista na biologia. Número 2. Quando um ser humano tem remissão espontânea, ou o que alguns chamaram de cura espontânea, o que ocorre? Número 1. É real? Você acredita? Agora você está um pouco mais atual, cientista. Você já viu isto? Já foi reportado? Você acredita devido a isto? Número 2. Como isto funciona? E número 2 sempre foi o mistério. E número 2 tem com ele muita energia. Há aqueles que acreditam que a consciência do indivíduo que estava doente fez isso surgir. É por isso que eles chamam de espontâneo. Isso significa que através de apenas a consciência, e talvez sem saber disto, houve uma ativação de um padrão. De forma tão rápida, de forma tão impressionante, que foi além daquilo que poderia ser reconhecido como possível em 3 dimensões, ou mesmo na história médica. É quase como se o corpo se limpasse e que o rejuvenescimento celular fosse acelerado tão rapidamente, por alguns dias, por algumas semanas, para limpar aquilo que não pertencia lá, para salvar a vida daquele indivíduo. Espontâneo, automático. Remissão de uma doença. Cura de algo que não pertencia lá. Isto é real. E no número 2, na categoria do número 2, há aqueles que dizem, ahá, é o efeito placebo. Como se a explicação, dando um nome, fosse tudo o que fosse necessário e você pudesse então ir embora. Ah, é apenas o efeito placebo. Vamos fazer outras coisas. Mas o que é o efeito placebo? Este realmente deveria ser o número 3. O efeito placebo é a consciência humana, através de uma expectativa de resultados, recebendo os resultados por nenhum motivo a não ser pela própria expectativa.
Aí, vocês têm a consciência comandando a química do corpo. Expectativa completa e integral ativando o padrão. Vamos falar sobre um pouco sobre ciência. Há um campo que é chamado de biologia quântica. É real, ele existe. Há aqueles que estão nele. E a premissa é esta: que a biologia, assim como outras físicas, tem áreas quânticas. Portanto, a molécula ela mesma do DNA ou qualquer outra molécula precisa ter atributos quânticos, bem como atributos tridimensionais. Agora, por qualquer motivo que seja, isto é controverso. Vocês esperam natureza quântica na física por anos. Tem pertencido à física, no entanto, de alguma forma, há um muro, uma barreira, que é colocado lá quando se fala sobre biologia, como se a biologia não fosse física. Mas ela é. Na verdade, a biologia, em primeiro lugar, é física, pois a química depende das próprias coisas das quais a natureza quântica depende. O giro dos elétrons ao redor dos átomos, que então se reúnem para criar certos tipos de químicas, de vida, é mais profundo em uma ciência biológica, vital, do que uma que não seja? Pergunta: é real? A biologia quântica, o estudo da natureza quântica na biologia e nas ciências vitais é real. O que mais eles descobriram? Eles descobriram que algumas energias quânticas literalmente mudam o DNA de formas interessantes. Eles não sabem por quê. Eles não sabem o quê. Mas, quando energias quânticas de muitos tipos são aplicadas à química de muitos tipos, há reações. Eles não sabem por quê. Médicos, deixe-me falar com vocês. Há uma suspeita de que dentro de certas moléculas há coisas que deveriam ser capazes de serem vistas, mas não são. Vocês veem os resultados dessas coisas em experimentos quânticos, mas vocês não podem ver essas coisas através de um microscópio eletrônico. Elas deveriam existir para criar o resultado do experimento. Mas elas não existem. Elas são invisíveis. Meus queridos, elas não são invisíveis. Elas são multidimensionais, assim como vocês suspeitavam. Portanto, isso nos carrega para isto. Portanto, o padrão que estamos discutindo dentro do corpo humano e que existe em muitas moléculas, incluindo aquela que é o DNA, é apenas visível se for exposta por uma força multidimensional. Vamos dizer novamente. Em palavras diferentes, parceiro, aqui vem novamente. A energia suspeita em certas moléculas mostrará a si mesma quando vocês expuserem aquela molécula a outras energias quânticas. Ponto. É a única vez quando vocês poderão ver que está lá. E quando vocês começarem a vê-la, isso começará a ter padrões de agrupamentos, aglomerados, padrões que vocês talvez não compreendam porque não viram ainda em biologia tridimensional, mas vocês sempre suspeitaram disto. Vamos chamar o que você pensa que é o aglomerado do rejuvenescimento, o padrão da juventude que deveria estar lá. Com certos experimentos forem feitos e mostrarem a si mesmos por um momento, e então ela para. Alguns aplicaram magnetismo como a força multidimensional
a expor o padrão. E, portanto, o experimento é assim. Você pega a mistura, coloca certos campos magnéticos dentro dela, você dá uma olhada, da melhor forma que pode, com microscópios eletrônicos, e vocês procuram por aquilo que vocês suspeitavam que estava lá, e então vocês veem um pedaço dela. Está lá. Há quantos anos nós dissemos a vocês sobre o magnetismo? Há quantos anos nós dissemos que o magnetismo é um campo que será parte da biologia, e quando vocês entram em contato com o que é chamado magnetismo programado, desenhado, e como vocês aprenderem a criar campos magnéticos que são desenhados e propositalmente posicionados, é aí que vocês verão coisas acontecendo, não simplesmente com um ímã qualquer. Pois não é bom o bastante. Vocês precisam chegar com algo mais. Mas, meus queridos, quando vocês fizerem, será uma força multidimensional, que, a propósito, o magnetismo se qualifica para ser uma força multidimensional, revelará a molécula de rejuvenescimento, o atributo de rejuvenescimento das moléculas. O padrão está em tudo. O padrão está em tudo. Remissão espontânea é o padrão sendo ativado, em certos casos, pela consciência do ser humano, seja por sobrevivência ou medo, ou então intervenção divina. E vocês já viram isso por várias vezes. Uma das coisas que acontecerá na biologia é o aumento no reconhecimento da natureza quântica e o estudo inicial da criação de força vital, que agora é diferente porque ela é exposta a energias quânticas, expondo o padrão pelo que ele é, para ser capaz de vê-lo até mesmo em 3 dimensões, parcialmente. Quando exposto corretamente, ele se mostrará. E então as coisas começarão a mover-se. Agora, vamos virar a página. E cientista, você pode parar agora. Pois agora falaremos sobre as coisas que você dirá que seus olhos estão girando ao máximo. Você dirá que não poderia ser desta forma. Simplesmente não é assim. Quando eu revelar o que a inata realmente é. O corpo inteligente, aquilo que vocês chamaram de inata, está em total controle da exposição do padrão do rejuvenescimento. Quando forças multidimensionais são aplicadas, a inata as vê e expõe aquilo que ela deveria expor. A inata é a inteligência do corpo inteligente que não tem nenhuma fonte que você possa chamar de uma fonte. Não vem de seu cérebro. A inata não é uma função cerebral. O cérebro é um computador que sobrevive com você. Você faz algo, ele se lembra. Se aquilo te machucou, você não fará novamente. Você tem experiências que ajudam você a sobreviver de momento a momento. Você é um lembrador. Aquilo está em seu cérebro. As coisas criativas que acontecem vêm de sua pineal. Nós já dissemos isto antes. As coisas que vão além destes dois é parte da tríade. Nós dissemos que envolve o coração. O coração é tão importante. Ele literalmente está envolvido em algumas das coisas que os cientistas dizem que é o cérebro que está fazendo, mas é o coração que está fazendo. Haverá aqueles que dirão, não há nenhuma função cerebral no coração. Ah, sim, há. Há sinapses no coração, se vocês quiserem procurar por isso. Há magnetismo no coração, se quiserem procurar. Há vários tipos de coisas no coração. Não é inata. Portanto, o que é a inata? E como ela funciona e o que acontecerá? Nós falamos no passado sobre o futuro da humanidade começando a vir de forma diferente.
que parte do que acontecerá no futuro serão crianças nascendo com uma inata muito mais avançada. Em outras palavras, a habilidade de conectar, de juntar aquilo que vocês experimentaram na última vida e nesta vida, de forma que vocês não cometam os mesmos erros duas vezes. Isto é a inata. Eu ainda não disse de onde ela veio, não é? Eu direi. A criança queima seu dedo no fogão, nunca mais ele tocará no fogão pelo resto da vida. Isto é uma função cerebral, não é? A inata tem alguma coisa a ver com isto? Sim. Percebam. A inata é o corpo inteligente concordando com o cérebro. Tudo está integrado. Agora, ouçam isto. Aqui está o que é a inata e eu identificarei o que é logo. Aqui está o que a inata fará com o recém-nascido. O recém-nascido não tocará um fogão, porque o recém-nascido se lembrará da última vida, como é. Ele carrega isso com ele e vocês chamarão isso de instinto. Não toque o fogão. O recém-nascido se lembrará também dos erros que foram cometidos e que causaram estresse emocional e não os cometerá novamente. O recém-nascido carregará a sabedoria da vida passada com relação aos erros. E parte dos erros aparecerão emocionalmente, fisicamente. Foi o cérebro, pode ter sido a pineal e o coração juntos, mas é a inata que conectará essas coisas e ajudará o recém-nascido a se lembrar dessas coisas e passar isto adiante. Intacto, como um instinto. Agora eu direi a vocês o que é a inata. E é confuso. Porque vocês então linearizarão isto. Vocês não serão capazes de compreender como isso é passado de uma vida para outra, porque vocês não sabem como coisas multidimensionais funcionam, especialmente quando tem a ver com a alma. A inata não é a alma. Percebem? Vocês estão errados. Há uma palavra hebraica que significa dirigir. E a palavra hebraica de dirigir é Merkabah. E o Merkabah de um ser humano, na verdade, nunca foi definido de forma acurada. O que ele é, o que ele faz. O Merkabah é enorme. Tem 8 metros de comprimento. Cada ser humano, aqui está o que ele é. Ele é o campo multidimensional que é criado por trilhões e trilhões de moléculas de DNA. As moléculas de DNA são idênticas por todo o corpo. Cada uma delas é única a vocês e idêntica. Isso deve dizer algo a vocês, porque quando elas se reúnem, se vocês quiserem chamar assim, e estão sempre juntas, eles criam um campo ao redor do corpo. O campo é um campo multidimensional, espiritualmente sempre foi visto e conhecido como Merkabah. Seja bem-vindo à inata. O seu DNA, coletivamente, é o que é a inata. O DNA não pode ser retirado como uma coisa ou outra. Ou ele é coletivo ou não é. Deixe-me dizer-lhe algo. O DNA decide quando você morre. A inata decide quando você morre. O campo ao seu redor causará a morte, não o cérebro. Claro, se o coração parar, nada continua e há a morte. Mas que tal se o fígado falhar, o rim falhar? E em que ponto a morte então é certa? Quando não pode processar isso ou aquilo, às vezes não faz nenhum sentido quando a morte ocorre. E aqueles que viram isso por várias vezes em hospitais sabem que há algo mais acontecendo no corpo, que eu chamarei de inteligência da morte. Quando aquilo que a inata vê que há sofrimento à frente e que não há mais esperança ao invés de passar pelo sofrimento, então simplesmente desliga. Isso é inata. Este é o corpo inteligente, porque ele realmente é inteligente.
Ele também está ouvindo. Ele também está... É a Inata que está retornando para a próxima vida, porque está conectada com a alma, com a pineal e tudo o que é o seu Merkabah. Seu Merkabah é o mesmo, como o da última vida. Assim como a sua alma é a mesma da última vez. Você carrega com você DNA padronizado diferente, mas que tem o mesmo Merkabah da última vez. Agora, compreenda isto. Você não pode, porque este é um mecanismo que é multidimensional e espiritual. Ele é tão belo de conhecer, saber que você, o núcleo de você, quem você é passado uma vez após outra. Se realmente você pudesse conhecer você mesmo numa vida passada, e muitos de vocês já fizeram isso, vocês se conheceriam uns aos outros com faces diferentes, mas o mesmo Merkabah. Faces diferentes, mas a mesma alma, a mesma Inata. A Inata sabe de tudo sobre cada simples vida que você viveu. A Inata conhece você melhor do que você se conhece. E quando você começa a entrar em contato com a Inata, é aí que as coisas começam a acontecer, incluindo a habilidade para ativar o padrão do rejuvenescimento. Agora, você está ouvindo? Isso acontecerá. A humanidade começará a viver por mais tempo por vários motivos. Quando eles forem capazes de ativar artificialmente com outros campos que são quânticos, haverá um rejuvenescimento daquilo que era o tempo do rejuvenescimento. Nós dissemos que isso estava retornando, só que olhando, parecendo de forma diferente. E o outro são vocês. Você com você. Quantas vezes nós dissemos isto? Que a consciência do ser humano, quando está bem sintonizada, assumindo os atributos da vida e da mestria, viverá por muito, muito tempo. Portanto, Cryon, onde as células-tronco se encaixam em tudo isto? É lá que estão os padrões. É lá que estão os padrões. E as células-tronco estão em cada simples célula que vocês têm. Elas ainda estão lá. Até mesmo isto é controverso, mas isso está sendo mostrado e aprendido. Há uma aceleração para a tecnologia de células-tronco que está sendo investigado. Mas mesmo isto não é necessário. Chegará um tempo quando vocês usarão suas próprias células-tronco ao invés de qualquer outra vindo de qualquer outra fonte. Porque elas são aquelas com o padrão que vocês realmente querem. A Inata. Há coisas vindo que vocês não esperam. Quando elas chegarão, Cryon? A resposta é sim. Quando vocês permitirem que elas venham. Quando houver luz o bastante no planeta, ouçam a mim. Quando houver luz o bastante no planeta, de forma que essas descobertas não sejam transformadas em armas, e será aí que vocês receberão. Ouviram-me? Quando será isto? Quando vocês criarem isto. Meus queridos, vocês estão em uma batalha agora entre a luz e a escuridão. Vocês sabem disto. Quando terminar e a luz for predominante neste planeta, isto quer dizer que a integridade começar a vencer sobre aquilo que não é íntegro, nos negócios, nos governos, em todas as coisas. Vocês começarão a ver mudanças sobre aquilo que as pessoas aceitarão e o que elas não aceitarão. Isso virá primeiro das pessoas e então isso disparará aquelas outras coisas. Será aí que vocês começarão a ver esses tipos de coisas acontecendo. Elas estão a caminho agora. Parte disso, na verdade, está sendo descoberto agora. Eu estou dizendo isso porque Cryon não revela coisas que não foram descobertas. Elas precisam já ter sido descobertas, e elas já foram. Mas, tipicamente, estão em sua infância. E demorará algum tempo antes delas serem refinadas. Mas o padrão está lá e alguns já o estão vendo. Cryon, o que o padrão fará? E a resposta é exatamente o que você pensa que fará. Rejuvenescimento celular será quase perfeito. Os telômeros não se encurtarão. O corpo não envelhecerá.
Cryon, isso criará problemas sociais, não é? Haverá pessoas demais. Não haverá comida o bastante. Eu posso dizer isso mais uma vez? Oh, contradimensionais vocês são. Vocês compreenderão o que cria bebês. Vocês serão mais sábios com relação a isto. Vocês compreenderão como criar alimento para o planeta de formas multidimensionais. Vocês sabem o que acontece quando vocês expõem sementes a energias multidimensionais que são benévolas? Não é modificado geneticamente. A planta ela mesma aceita como um sinal benévolo, assim como a inata com seu padrão. Você acha que a força vital das plantas também pode ter algo como isto? Você pode imaginar cultivar plantas perfeitas, com 6 vezes mais produtividade, sem nenhum pesticida, poucos fertilizantes, crescendo por sua conta própria. Por quê? Porque agora ela sabe, tem uma força vital que vocês precisam para cultivar. Que conceito! Será possível que a consciência humana possa ser até mesmo estendida para as plantas e animais? É apenas o início. Eu dou a você agora um vislumbre de um belo futuro. E aqueles que ouvem a isto, e aqueles que estão à minha frente agora, como seres humanos, estão todos dizendo as mesmas coisas. Ah, será que não pode vir mais rápido? Vamos ter tudo isso agora, Cryon. Quando? E eu direi a você, eu quero que você fique em silêncio, porque você estará lá. Ok? Você poderá parecer um pouco diferente, mas você estará lá. Meus queridos, vocês são velhas almas e não terminaram com este planeta ainda. Vocês estarão lá. Me ouvem? Eu quero que vocês se preparem para isso. Eu quero que vocês celebrem. Saibam o que acontecerá. Quero que vocês vejam a verdade nessa canalização. Eu quero que sua inata, neste momento, faça checagem comigo. O seu Merkabah é poderoso e há tantos deles na sala. Faça a checagem agora, verifique e sinta o que está lá. E saiba que isto é verdadeiro e é seu, devido ao que vocês fizeram e o que estão fazendo. É o seu legado e seu futuro. E já era tempo. E assim é.